himself said this. Se creres, verás a glória de Deus. If you believe, you will see the glory of E God. fé, meu irmão, é crer naquilo que a gente não está vendo And ainda. guys, faith is belief in things unseen. Mas a gente traz a existência, as promessas de Deus But sobre we nós. bring these promises of God E to ainda us. que os nossos olhos não consigam ver, Even if our eyes can't see, a gente toma posse de todas elas para we nós. take stock in these promises Porque for us. aquele que prometeu é fiel Because para the one cumprir, who meu irmão. promised is faithful to complete. Se ele prometeu, vai se cumprir sobre a sua If he vida. promised, it's because it's going to come E ele só fruition tem over your life. compromisso com aquilo que é a palavra dele, meu And he irmão. only has responsibility with those that are in the Word, Com aquilo que é a palavra dele. with his own Word. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. And he is faithful to complete his own Ele não é promises. homem para que minta, nem filho do homem para que se He's not a arrependa. man to lie, Aquele que prometeu vai cumprir but todas as the one promessas who sobre a nossa promised is vida. faithful to complete. Então a gente quer estimular isso no nosso meio, So meu we irmão. wanted to stimulate this in our midst. Trazer existência à We nossa want to fé. bring this to existence in Porque our eu falei midst. pro Glauber, vamos parar de bater um pouco, né? Agora nós vamos falar mais do amor. And as I said, Glauber, let's stop, Mas não é nós que bate não, é a Bíblia, tá? let's stop talking firm. Let's now talk more about the love. E para aulas de português, Isaac. No. O cara tá bilíngue mesmo, rapaz. He said, I'm bilingual. E a gente vai falar sobre o capítulo 5, verso 21. Quem achou, diga So we're amém. going to talk about verse 5, chapter 5, verse 21 of Mark. Who found it, say amen. Aleluia. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele. E seguia uma grande multidão que o apertava. Até aí. Now, when Jesus had crossed over again by boat to the other side, a great multitude gathered to him, and he was by the sea. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet and begged him earnestly, saying, my little daughter lies at the point of death. Come, lay your hands on her, that she may be healed, and she will live. So Jesus went with him, and a great multitude followed him. Curva sua cabeça mais uma vez, vamos So ter mais bow uma your palavra head, de let's oração. pray. Pai, obrigado, Pai, porque a tua palavra é verdade Lord, para a thank nossa you, because vida. your word is true Ela é a for our única life. verdade para a nossa vida, Pai. E diante da tua palavra, ó Pai, não há relativos. A tua palavra é absoluta. Aquele que prometeu vai cumprir, ó Pai. E não, ó Pai, diante dessa palavra nós nos curvamos e nós cremos de todo o coração que Tu és o Senhor, Tu és aquele que diz, aquele que sopra a palavra, e Tu és aquele que também faz com que ela se cumpra sobre a nossa vida, ó Pai. Que o Senhor nos dê olhos espirituais para que a gente possa Te conhecer mais. Que o Senhor nos dê ouvidos sensíveis, ó Pai, à voz do Teu Espírito Santo, ó Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor derrame sobre nós espírito de revelação, de sabedoria e de graça, para que a gente possa Te conhecer mais, ó Pai. No nome de Jesus nós oramos. Fala conosco. E se hoje, atentamente, ouvires a Tua voz, ouvires a voz do Senhor Teu Deus, que o seu coração não endureça, que o nosso coração não endureça diante da voz do Senhor, porque é muito mais que ouvir a Tua palavra, Pai. Nós queremos colocá-la em prática, nós queremos viver essa palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê fé para isso, em nome de Jesus. Amém. Lord, thank you for your word, because we know it's truth. We know that it's truth, God. So Lord, I pray, God, they may open our minds and our hearts and just allow us to have faith and put stock in the promises that you promised to us, God. Thank you for everything, Lord. We have so many reasons to be grateful. So I pray, God, that we may not be distracted, but able to focus on anything that the Spirit is speaking to the church, God. In your mighty name, Lord, I pray. Amen. Aleluia. Esse texto é um dos milagres de Jesus. Nós não vamos trazer aqui os milagres de Jesus de maneira cronológica. So this is one of the miracles of Jesus. We're not going to be bringing all the miracles in chronological order. Eu quero trazer para vocês um texto que eu amo de verdade. I want to bring a text to you guys that I truly love. Que é o milagre da filha de Jairo. And it's the miracle A cura da of filha de Jairus' daughter, the healing. Esse homem, Jairo, This man, Jairus, ele era um dos principais homens da sinagoga. he was one of the main people in the synagogue. Ele era aquele homem que cuidava do ritual do He templo, was the one that took care of the schedule, que cuidava da adoração, que that took care cuidava of the worship,
da liturgia do culto. that took care of the flow of the service. Ele era um dos principais. A Bíblia fala que ele era um dos principais da sinagoga. The Bible says that he was one of the principal men in the E synagogue. Jairo era um homem de posses também. And Jairus was a great E man. com certeza ele conhecendo toda a liturgia do culto, todos aqueles que ministravam do culto, ele já tinha com certeza And with him having this job of the flow of managing the flow of the synagogue, he would have known. Com certeza ele já tinha recorrido a várias pessoas para que a filha dele fosse curada. A filha dele estava enferma. So certainly he would have went to many people, doctors that could have healed his daughter. Mas ele ouve falar que o Messias, por onde ele passava, ele curava. But he would read that wherever the Messiah would go, he would heal. E ele entende que ele precisava de Cristo. And so he understood that he needed E Christ. que só Cristo podia curar a And that filha only dele. Jesus could heal his daughter. Somente Jesus. Only Jesus. Então a Bíblia diz que quando Jesus ia passando, grande multidão apertava So the Jesus, Bible seguia says that as he Jesus. walked, a great multitude pressed against Jesus. Porque onde Jesus estava, meus irmãos, sinais, curas, libertação Because acontecia. wherever Jesus was, these signs would follow, freedom, healings, just miracles in general. Então Jairo se põe agora a buscar onde estava Jesus. So Jairus now is trying to seek and find where Jesus is. Porque ele entendia que Jesus podia curar a sua filha Because que he estava understood enferma. that Jesus could heal his daughter. Ele vai até o encontro do mestre. So he goes to encounter E the quando ele master. encontra Jesus, ele se prostra diante And when de he Jesus. encounters Jesus, he kneels before him. Não importa a classe social, meu irmão. It doesn't matter your social Não standing. importa o conhecimento. It doesn't matter how much you know. Não importa quem você é. It doesn't matter who you Todo are. joelho se dobrará diante da Every knee presença do will mestre. bow before his presence. Todo aquele que se depara com Jesus, All those who entende take que part in Jesus é o Jesus Cristo, and understand that he is se Christ dobrará diante da sua presença. will bow before his E presence. assim foi com Jairo. Ele chegou diante de Jesus And e this is how ficou Jesus maravilhado com was. Jesus. He was marveled when he encountered Jesus. Se você depois quiser assistir The Chosen, é muito lindo If esse you after capítulo. want to meu watch irmão. The Chosen, this É lindo scene demais. is very beautiful to watch. É bem ilustrativo. It's very illustrative. Então ele se curva diante de Jesus e So fala: he bows and says, a minha filha está enferma, "My little daughter is sick, mas eu creio que você pode curar. but I believe that you can heal." E Jesus naquele momento fala: então vem comigo. And so Jesus at the moment Me says, leva até lá. "So take me there." E Jesus sai para ir ao encontro da filha de Jairo que estava So enferma. there Jesus is walking to encounter Mas Jairus' é daughter. interessante que quando a gente vai olhando esse And it's capítulo, interesting because as we start to read more, Jesus sai ao encontro da filha de Jairo, he goes after Jairus' daughter, e ali grande multidão seguindo Jesus, and muita there gente a great apertando multitude Jesus. are pressing against Jesus. E ele encontra uma outra pessoa que também precisava de um And on milagre. that path, he encountered one other person that also needed a miracle. E ele encontra agora a mulher que jazia 12 anos sofrendo de um fluxo de And so sangue. he encountered this woman who for 12 years had uncontrollable E bleeding. naquele momento, então, Jesus tem arrastado pela multidão, muita gente So at this tocando moment, as Jesus. Jesus is being taken by this multitude, E aquela mulher também eu tinha ouvido falar, ela sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. this woman also heard about Jesus E and was suffering. a Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que ela tinha. And E the eu Bible- acredito que os seus pais também tinham The gastado Bible says tudo that que she had tinha. spent everything she had on trying to be healed. Mas ela também ouviu falar que Jesus podia curá-la. But she also heard that Jesus can heal. E ela vai também ao encontro do mestre. And so she goes seeking the Então eu master. quero que agora você pare e pense comigo. So I Jesus want está you to indo stop para and uma think missão that Jesus is heading one way. de curar a filha de Jairo. He's heading on a mission of healing Jairus' E a daughter. multidão apertando, And there's a multidão multitude of people apertando. pressing against E him. aquela mulher, meu irmão, And this sabia. woman knew. Ela tinha fé She had faith que se tão somente, meu that irmão, if only ela tocasse she na could just touch veste, na the orla da edge veste of de his Jesus, ela podia ser curada. she would be healed. E o contexto daquela mulher, meu And the irmão, context of this é um woman contexto muito is difícil. a very difficult Ela vai ao context. encontro de Jesus, mas ela não podia nem estar She naquele goes momento, to naquele encounter lugar. Jesus, but she can't even be in that place. Porque para aquele povo, ela era para os fariseus, para os Because for that, religiosos. where Jesus was, is only the Ela people who era were ceremonial considerada como clean.
mulher impura, meu irmão. She was considered someone who was not Ela era uma ceremonial mulher que clean. estava sofrendo à margem da sociedade. She was a woman who was suffering Que já from tinha the rules gastado of tudo que society tinha, meu and irmão. has already spent everything that she E had. não podia ter a sua cura. And she wasn't able to encounter Mas healing. ela coloca a sua fé em ação, But meu irmão. Jesus, but she puts her faith in Pra action gente receber de Deus for aquilo que us to Ele tem pra receive nós, meu what irmão. God has for us. As promessas de Deus, meu For irmão. us to receive the Nós promises of precisamos God. nos prostrar diante de We Cristo, have meu to irmão. go before Nós Him. precisamos ir na direção da We promessa, have to meu go in the irmão. direction E of the trazer a promise. existência And we aquilo have que são as to bring promessas de Deus para existence nós. to the promises of God for our life. Aquela mulher, ela estava à margem da sociedade, This woman was outcasted by totalmente society. excluída. She was 100% excluded. 100% excluída. E naquele contexto, meu irmão, And in this context, naquele contexto, uma mulher, na verdade, no contexto dos judeus ali, in daquele the povo, context of the Jewish law, a mulher, quando ela nascia mulher, ela já era excluída. if someone was born a woman, she was already excluded. O pai que tinha uma filha mulher, The father that had a daughter, ele tinha que ir pro templo e ali ele orava 40 dias. he had to go to the temple and pray for 40 Porque aquilo days para ele não era algo, porque eles queriam um homem, because they wanted a eles son. esperavam o nascimento do Messias. They were waiting for the birth of a Messiah. Então todo nascimento para eles So every birth for them, era de preferência um homem. it was to be preferred as a boy. Então a mulher, no contexto ali judaico, So in the religioso, context of the religious ela já é Jews, uma mulher excluída. she was born excluded from society, Totalmente excluída. 100% excluded. Agora você imagina uma mulher Now, can que you nesse imagine contexto A woman in this excluída context, born excluded, e ainda sofrendo de um fluxo de and sangue. not just that, but even more having uncontrollable E a bleeding. lei falava que And ela the era law would say impura. that if any bodily fluid Porque would come existia- out, she would be impure. Existia todo um ritual quando Because uma there mulher was rituals ela tinha o seu fluxo de and sangue. normal. ceremonial cleanings when a woman Ela would tinha, menstruate. depois que acabasse o fluxo de sangue, que se purificar. So after the cycle would end, she would have to do rituals essa to mu- become ceremonial clean again. Mas essa mulher não tinha como se purificar But this porque ela woman vivia had no way sangrando. because she was uncontrollable. E ali, imagina comigo, um tanto de gente So can you correndo. imagine this? All these people running around. Jesus indo para uma missão da cura de Jesus uma going menina enferma. going on a mission of healing Jairus' E daughter. de repente, And then out tudo of para, meu nowhere, irmão. everything stops. Tudo para. Everything stops. Tudo para. Everything stops. E Jesus, no meio da multidão, Jesus in the midst of the multitude, todo mundo apertando Jesus. everyone trying to touch him, pressing against Fala, him. para. He says, "Stop! Alguém me tocou. Someone touched Quem me. me tocou? Who touched Quem me me? tocou? Who touched me?" É engraçado no The Chosen o Pedro, And né? it's funny because in the chosen Peter, he says, Mestre, "Oh, Jesus, como assim? what do you mean? Tanto de gente aqui. With all this multitude of O senhor people, fala que alguém te tocou? you ask someone who touched you?" Engraçado demais. It's funny, Jesus fala sim. but Jesus says, "Yes, Alguém me tocou. someone touched Porque de me." mim saiu virtude. Because for me, great power Porque de mim went. saiu cura. Because for me, healing went. Jesus olha para aquele povo e fala: quem me tocou? Jesus Quem me looks tocou? around and asks, E "Who todo touched mundo me?" olhando, a religião Everyone olhando, os looking around, religiosos de religion looking plantão around. olhando. E aquele povo que excluía as the mulheres people who excluded impuras olhando, porque ela era We're looking considerada impura, around olhando because quem she me was considered tocou. impure. E ela fala: So eu te everyone looking toquei. around, and she steps up and says, Mas ela não "I podia did." estar ali. She wasn't supposed to be there. She couldn't be there. Mas ela chega diante de Jesus But e she fala: goes before Jesus and says, eu te toquei. "I'm the one who touched Olha you." comigo o texto, irmãos. Read with me with the text. A sequência do texto. E foi com ele, versículo 24, no 23, o final de Jairo. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal.
E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garments. For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. And Jesus, immediately knowing in himself the power had gone out of him, turned around in the crowd and said, who touched my clothes? But his disciples said to him, you see the multitude thronging you, and you say, who touched me? And he looked around to see her, and who had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Amém, meus irmãos? Amen. Ela foi na busca, com toda sede e fé, She went with faith and a thirst pela presença de to Jesus. the presence of Jesus. E a fé dela era tão grande, And her faith was so great e ela sabia that she knew que se tão somente ela that if she tocasse could na orla just touch the edge of his garments, das vestes de Cristo, ela seria curada. that she would be healed. E assim foi. And that's how it was. Jesus olha para ela naquele Jesus momento, looked tudo at her at that parado, moment. tudo Everything parado, stopped. Everything was cheio stopped. de gente em volta. All the people around, E fala, tua fé te salvou. and says, daughter, your faith has Vai, healed tua you. fé te salvou. Go. Você, Your faith has healed you. a tua fé te salvou, meu irmão. Your faith has saved you. Tá entendendo aqui ou não? Are you understanding? Não é a tua fé te curou. Primeiro ele falou, a tua It's fé not te your faith salvou. healed you. He first said, your faith has Toda pessoa saved que you. encontra com Cristo, Everyone who encounters tem uma Christ, experiência com Cristo, It meu has irmão. this experience Ela é with salva Christ. pela graça de they are Deus. saved by the grace. Não adianta você vir apenas It atrás de doesn't um matter if milagre, you just keep buscar um going, milagre, searching só para for si mesmo, miracles. só buscando seus próprios Just interesses. searching for your desires. Se a sua alma está condenada ao inferno, meu If irmão, your soul is condemned to hell, Jesus pode te curar hoje. Jesus can heal you Mas today. primeiro ele quer saber se de fato But first, você he está wants to know salvo. truthfully if you are E saved. por isso que Jesus olha para ela That's why primeiro, Jesus ele looks fala at para her ela, a first sua and fé te says, salvou. your faith has saved you. A sua fé te salvou. Your faith has saved you. Você está curada, vai You are agora, você healed. não Go. precisa de mais nada. You don't need anything Mas else você já está salva. because you are already saved. Aquele cego de Jericó, a Bíblia diz que depois que ele foi curado, ele seguiu a Jesus, meu irmão. The son of Jericho, before he was saved, said that he followed Jesus. Não é só sobre o milagre, It's não not é just apenas o about the milagre. miracles. It's not just for O the milagre ele miracle. pode fazer na hora que ele quer, do jeito que ele Miracle he quer, da will maneira do que ele according to quer. his will. Mas o que ele quer de mim, de But você, what é he que a gente wants se from torne me um and for seguidor, um And so discípulo. that we may become a Que a gente disciple, seja a como ele é. follower, that we may become Porque like isso him. é o Evangelho. Because this is the gospel. É ser transformado de dentro para To fora, be não só viver transformed um from milagre. within out, not just O by milagre pode miracle. acontecer como aconteceu The na vida miracle can dela. happen just like it Mas happened ele olha in para her ela e life. fala, sua fé But te he looks at her salvou. and says that your faith has Você saved está you. curada. Now you are healed. E agora eu queria que você pensasse, So now I want imaginasse you to think comigo. and just imagine this with me. Jesus sai para curar a filha de Jairo. Jesus leaves to heal E Jairus' de daughter. repente ele para tudo, And then out of salva uma nowhere, he mulher, stops. cura uma mulher. He talks to this woman and Agora he eu queria que saves se and he heals você her. se colocasse no lugar de Jairo. Now I want you to go put yourself in Jairus' Você é um place. pai, a sua filha está You're lá. a father, your daughter is Morrendo. away from you, dying. E de repente tudo para. And out of nowhere, everything stops. E Jesus então para fazer um sermão. And so the one who can save you stops to Mas make a Jairo sermon. está esperando a cura da But filha. Jairus is waiting for his daughter to be healed. Imagina a ansiedade desse homem, Can meu you irmão. imagine the anxiety of this man? Imagina a ansiedade de Jairo. Imagine the anxiety of Jairus. Esperando a cura da filha. Waiting for the E healing of his Jesus daughter. parado. And Jesus stopped. Então imagina ele falando, mas I can just Jesus, imagine ela him já foi saying, curada, agora Jesus, she's corre. already healed. Come on, let's Corre, run. Jesus. Run, Eu Jesus. preciso salvar minha filha My lá. daughter needs Eu saving. sei que o Senhor pode salvar minha I filha know you lá. can.
Põe na sua cabeça um negócio, So guys, meu irmão. put this in your Deus head. não trabalha com o seu tempo. God does not work Ele according to your nunca vai time. trabalhar no seu He will relógio. never work O according to crono your de Deus time. não é o nosso crono. O tempo God's de Deus time is not our não é o time. nosso tempo. It's not the same Ele thing. pode fazer um milagre He hoje, can do a miracle today. mas ele pode fazer daqui 12 anos, But meu he can irmão. also do a Como foi miracle in 12 na years. vida dessa mulher. Just like it was in this woman's life. Ele não trabalha com o nosso He tempo. does not work according to your time. Se você está pensando que você vai seguir Jesus e ele If vai you're fazer thinking you're going conforme a to tua follow vontade, Jesus and He's do going teu to jeito, meu do irmão, your desires according to your will, me you're desculpa te wrong. falar. This is not what we came to Às vezes say. ele vai te curar na hora. Sometimes He'll heal you Às at vezes the ele vai moment. te libertar na hora. Sometimes He'll free you at the Às vezes moment. ele vai te levantar na hora. But sometimes maybe He may Mas às exalt you at vezes the vai time. ser depois de 12 anos, como foi But it com could essa also be mulher. after 12 years. Nós não sabemos o tempo de Deus, nós We não don't know conhecemos the o time tempo of de Deus. God. O We don't tempo de understand Deus the é time of diferente. God. The Então, time of God is different than our time. então não fique ansioso por aquilo que é o milagre que So você do está not be esperando. anxious for the miracle that you're waiting for. Porque no tempo dele ele vai fazer. Because it'll be in His time it will be done. Segundo a vontade dele. According to His will. Às vezes você está igual o Jairo, meu irmão. Maybe you're just like Jairus. Ansioso, esperando. Anxious, waiting. Minha filha está morrendo. My daughter is dying. Vamos correndo, Jesus. Jesus, let's run. Imagina os discípulos Can olhando. you imagine His disciples? Mestre, ela já Master, está curada. she's already healed. Vamos para outra Let's missão. go Mas to the não. other mission. Mas Jesus resolve parar tudo, meu But irmão. Jesus decides to stop. Jesus resolve salvar mais uma vida. He stops to save one more life. Jesus resolve curar mais uma vida. He stops to heal one more person. Assim é o tempo dele. This is how His time is. Assim é a vontade dele. This is how His will Ele is. olha para ela e fala: He vai, looks to her and says, a tua go. fé te salvou, a Your tua fé faith te has curou. saved you. Your faith has healed you. Então ele vai ao encontro agora So then now- da menina. He goes back to Jairus' Continua daughter. comigo, verso 35. Continue to read with me. Verse 35. E ele lhe disse, 34, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Para quem fadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. While he was still speaking, some came from the ruler of the synagogue's house who said, your daughter is dead. Why trouble the teacher any further? As soon as Jesus heard the words that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, do not be afraid, only believe. And he permitted no one to follow him except Peter, James, and John, the brother of James. Imagina comigo, meu irmão. Can you imagine this with me? Para o homem seria algo muito difícil, né? For a man, this would be so difficult. A missão falhou, né? The mission failed. Como se fosse mais ou menos isso. Just like that. O homem ia falar, eu salvei uma, eu curei uma, mas perdi a outra. A man would say, I healed one, I saved one, but I let the other die. E Jesus calmamente But Jesus calmly vira para aquele homem e fala, turns to Jairus and says, não temas, do not fear, crê somente. only believe. Meu irmão, não temas, Guys, do not be afraid, crê somente. only believe. Continua olhando para Jesus. Continue focusing on Jesus. Continua com seus olhos em Jesus. Continue pointing your eyes towards the Continua com things seus above. olhos em Jesus. Continue focusing on Não olha para a Jesus. situação. Don't look at the situation. Não olha para a situação, olha para Jesus. Don't look at the situation. Just focus on Imagina Jesus. Jairo ali naquele momento. Imagine Jairus at this moment. Imagina a ansiedade de Imagine the Jairo. anxiety. Imagina o sofrimento de Imagine the Jairo. suffering. Jesus olha para Jairo e fala, Jesus looks at Jairus and não says, temas, crê somente. do not be afraid, only believe. Eu fico imaginando a situação desse homem. I just imagine the situation of this man. Para quem é pai aqui, Whoever is a father here, receber a mensagem to receive this que a notice sua filha ou seu filho está morto. that your son or your daughter is dead. Mas Jairo tinha acabado de ver um milagre. But Jairus had just saw a miracle. Mas Jairo estava diante de um milagre de uma mulher curada e Jairus salva. was in the presence of a miracle of a woman who was saved. E Jesus continua a missão. Olha para Jairo e fala, And não, Jesus continues the não mission. temas. He looks at Jairus and says, do not afraid, just Somente believe. crê. Only believe.
E Jesus então pega Pedro, Tiago e João. So Jesus grabs these three men, Ele separa só 3, meu irmão. and Olha he só. only separates three. Look at this. Aprende até com quem que você anda. Learn with those who you Se as walk with. pessoas que estão do seu lado são pessoas de fé. If the people you walk with are people of Porque faith, tem gente que não tá preparada para Because viver o milagre que there's tem para people sua vida. that are not ready to walk with the miracle that's going to happen in Muitas your life. pessoas estão preparadas para ver o seu sofrimento e não a sua There's people who a are bênção que more você vai ready receber de Deus. to live with your suffering than your blessing. Sonda quem está andando do seu lado, meu So irmão. pay attention to who's walking Vê aside quem you. de fato são seus amigos. Look truthfully to see E se who os seus truly is your amigos, meus friends. irmãos. E se os seus amigos, meus irmãos, Because if they're your de friends, fato estão habilitados para then they experimentar com você o have the milagre. ability to live the E se miracle os seus with you. amigos te levam para Deus ou But te afastam de Deus? If your friends take you away from E se os God, seus amigos de fato são homens de fé ou não? if your friends truthfully are people of faith, they will bring you closer to God. Versículo 37. E não Verse permitiu 35. que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Até aí. And he permitted no one to follow him except Peter, James, and John, the brother of James. And then he came to the house of the ruler of the synagogue, and he saw a tomblet, and those who wept and wailed loudly. When he came and he said to them, Why make this commotion and weep? The child is not dead, but sleeping. And they ridiculed him. But when he had put them all outside, he took the father and the mother of the child, and those who were with them, and he entered where the child was lying. Jesus pega então seus amigos, Pedro, João, Tiago. Jesus grabs those who permitted to walk Eu with him, acredito que homens de fé, and I believe they were men of faith, e leva eles, and he brings them. chama o pai e a mãe da menina They e grab leva the mother eles. and the father of the child. Imagina o contexto, meu irmão. Imagine this. Quando Jesus chega ali, já tinha um funeral feito. Well, when Jesus came in, there was already a A funeral. menina estava morta, meu irmão. The girl was dead. Não tinha mais vida There nela. was no more pulse. There was no more life. Jesus chega lá naquele cenário But assim. Jesus enters into the scene. Por que vos alvoroçais? Why are you weeping? Por que vocês estão assim? Why are you wailing? Imagina. Can you imagine this? E ele olha para aquele povo e fala And he assim: looks ela at não these people. está morta, ela só está And he says dormindo. that she's not dead, but she's asleep. Ela só está dormindo. She's just sleeping. E a Bíblia diz: e And the Bible riam-se dele. That they laughed at him, that they ridiculed him, E riam-se do mestre. and they laughed of Jesus. Muitas vezes, quando você estiver perto do seu All milagre, of the times when you guys are close to your miracle, eles vão rir de você. they're going to laugh at you. Eles vão rir do Deus que você They're going to crê. laugh at the God that you serve. Ah, mas eu estou esperando minha promessa. Oh, I'm waiting for my promise. E eu acredito que minha promessa virá. And I believe that my promise will E eu come. acredito que o meu milagre I virá. believe that my promise will come. E riam-se dele. And they laughed at him. E eles vão rir de nós muitas And they vezes. will laugh at us a lot of the time. Mas a gente tem que crer somente. But we just Então have to somente believe. crer, meu irmão. So only believe. E não tomar para aquilo que é a nossa existência as palavras contrárias à nossa fé. So do not take into existence the words that are Porque counter our fé faith. é o que, meu irmão? Because what is faith? O que é fé, meu irmão? What is faith? Fala pra mim. Tell me, what is É faith? certeza, meu irmão. It's certainty. É certeza. It's certainty Aquele que prometeu é fiel para cumprir. in things hoped for. Jairo estava diante do Rei dos Reis, Jairus was do before Senhor the dos King of Senhores. Kings, the Lord of Vem Lords. comigo, Pedro, João, Come Tiago. with me, Peter, Vem James, agora, and John. Jairo. Vem a sua mulher. Come, Vem cá. Tyrus, take your woman. Vem cá que vocês vão viver algo Come, you're sobrenatural. going to nesse live lugar. something Vem cá supernatural. porque eu sou o autor da vida. Come because I am the author Vem of cá life. porque eu dou a vida. Porque Come eu because tiro I a am the vida. one who Porque eu gives faço o que eu life. quiser. And I do Vem according cá to my porque eu will. sou Deus. E a Because última come palavra with vem de me, mim, because Jairo. I am God. Não temas. Do not fear. Somente crê. Only believe. E
E ali agora a gente está diante de um milagre muito maior do que aquilo que é o milagre que Jesus saiu para fazer. And now we're before a miracle that's much greater than what Jesus left to do. Porque Jesus sai para fazer uma cura, né? Because Jesus came to do a healing, Mas right? agora ele vai ter que fazer uma But ressurreição. now he's going to have to do a resurrection. É muito doido isso. It's Irmão. very crazy. E isso é só para mostrar ainda mais o poder de And this Cristo. is just to show how much more powerful God is than we think. Quando Jesus chega ali, meu irmão, When Jesus gets there, ele se depara com o maior inimigo da humanidade, he fights against the biggest enemy of humanity, a morte, death. que ele já venceu. And it's already something that he already Que overcame. ele já venceu. He already overcame it. Como gosto muito de falar, porque a única coisa que a As I morte like pode to fazer say, comigo e com você, the meu irmão, only thing that death can do to me é and to colocar a you gente na mão, nos braços dele. is to bring us into A the única arms of the coisa, Father. ela não It's tem the poder only sobre a nossa thing. vida. Death has no power over A us. única coisa que ela pode fazer The comigo e com only thing você that it can do to me é and to nos you colocar nos braços de is Cristo. to put us into the arms of Jesus. Só isso. That's it. E Jesus está ali agora de frente da morte. And so now Jesus is in front of death. Pra gente finalizar. For us to finalize. E riam-se dele, versículo 40. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cum, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse-lhe que dessem de comer. And they ridiculed him. But when he put them all outside, he took the father and the mother of the child and those who were with him, and he entered where the child was lying. Then he took the child by the hand and said to her, Tali kumi, which is translated, little girl, I say to you, arise. Immediately the girl arose and walked, for she was 12 years of age. And they were overcome with great amazement. But he commanded them strictly that no one should know about it, and said that something should be given her to eat. Menininha, This little girl, levanta. arise, Pega na mão dela e levanta ela. grabs her hands and picks her up. Vai lá comer. Go, eat. Você deve estar com fome. I assume that you're hungry. E ali agora ele vence a morte mais uma vez. And there, one more time, he A overcomes morte que ele death. venceria. The death that he would overcome in the future. Ali ele estava mostrando para os discípulos There, he was showing the disciples que ele tinha dito what he would do. que ele poderia construir o templo em 3 That dias. he could construct the temple in 3 O days. que ele tinha dito que ele podia It's what he ressuscitar. would say, that he would resurrect. O que ele tinha dito What he would say, que ele tem poder sobre a morte. that he has power over death. Ele sai para fazer uma cura, mas agora ele ressuscita uma He criança. leaves to go do a physical healing, but he Imagina ends o up doing a coração de resurrection. Jairo, irmão. Can you imagine the heart of Jairus? Eu não sei qual milagre você tem esperado da parte de Deus. I don't irmão. know what miracle you're waiting Eu on não God sei. for. Eu não sei. I don't know. I Eu don't não know. sei o que você está vivendo. I don't know what you're Eu living não through. conheço os seus dias. I don't know your Mas aquele days. que conhece os seus But dias the one that e knows your conta days todos os dias, porque And foi ele que counts te your deu a days, vida. because it was him who Ele está gave aqui you life. nessa manhã. He's here this Ele morning. está aqui e ele pode fazer um He's milagre here this sobre morning, nós. and he can do a Ele miracle over your pode life. fazer um milagre sobre você, He sobre can a do a sua miracle casa, over sobre a sua you, família. over your family, over your home. Às vezes, meu irmão, vai ser muito rápido. Sometimes it can be quick, Mas às vezes ele vai viver um processo como ele viveu com but Jairo. sometimes it will be a process like it Ele was with sai para Jairus. curar a filha, ele se depara com He uma mulher left. sangrando. And he stopped to heal this woman. Ele cura a mulher, ele salva He a heals this mulher. woman. He saves this E woman. aí a menina, ele recebe And then he a mensagem que a receives menina the estava notice morta. that his little daughter was dead. Eles riram dele, Then they laughed at mas him. ele pega a menina pela mão But e he grabs ressuscita the girl by ela. hand and picks her up. Ele tem poder sobre qualquer coisa, meu He irmão. has power Não over importa o everything. tamanho do It seu doesn't matter the problema. size of your problem, Não importa o It tamanho do doesn't desafio matter que você está the vivendo. size of the difficulty that you're O que living through. importa é que ele tem But what poder para matters dar is vida, that he has ele tem power. poder para He curar, has powers over ele tem life. poder He para has power to libertar, heal. mas He has para powers isso, to meu irmão, alert you. é preciso que você se achegue But what diante you dele, need to do is to porque get ele before pode him, fazer.
to get before what He Ele can do. quer fazer com que você viva, What experimente He o wants is milagre. that you can live Por and que você experiment acha, what He meu has to irmão, offer to que you. Jesus chama Pedro, João e Tiago? Why do you think He called Peter, James, and John? Porque Jesus queria dar uma experiência do Because sobrenatural dos Jesus seus wanted to give discípulos. them an experience. E ele tem experiências And sobrenaturais pra guess gente what? poder. His experience is supernatural waiting for all of us. Meu irmão, o evangelho é poder de salvação. Guys, the gospel is the power to Mas o save. evangelho é poder para todo aquele que But nele the crê. gospel is the power for all Se crer, those who esperarás believe. a glória de Deus. If those want to see the glory of Não God, limite o tamanho do Senhor, it meu irmão. doesn't. So don't limit the size of Ele God. tem poder sobre todas as He has coisas. power over all Ele tem things. poder sobre a morte He e has sobre a power over vida. death, over life. Talvez você está aqui hoje achando que você tem um problema tão grande, meu Maybe irmão. you're here thinking your problem is so big. E eu estou aqui para te apresentar And I'm o here to present Jesus to ao you qual você está vindo na Jesus, igreja para adorar. The meu irmão. one that you came to here to worship. Se for preciso, Ele vai ressuscitar os sonhos que estão guardados, If need engavetados, be, que He will você nem resurrect the acredita mais, dreams that que you você don't já even não believe consegue anymore. acreditar They mais. aren't even able to Se believe for preciso, anymore. hoje Ele traz, Ele tira da gaveta, Ele If need be, He ressuscita. will take it out of the drawer and resurrect it. Se for preciso, hoje Ele ressuscita a sua fé, porque If você está vindo needed, He will aqui resurrect your faith. só fazer um ritual para Deus. Maybe you're here just to do the ritual Você for está vindo aqui God. só para cumprir a agenda do Maybe domingo, you're here meu irmão. just to take something off your Jesus checklist. não chamou a gente para cumprir a agenda, Jesus meu didn't irmão. call you to complete, to Jesus finish your chamou a task gente list. para viver com Ele, para But He morar com called Ele, you to para live habitar with com Ele Him, e to para make a viver home tudo with aquilo que são as And promessas to que Ele live tem. out the promises that He gave for all of us. É isso que Ele nos chama a viver. This is what He called us to live E se for. você precisa de um milagre, nós vamos orar por And if você. you need a miracle, we will pray for E nós you. vamos unir a nossa fé. Today we will unite Eu não our sei faith. qual é o seu milagre. I Eu don't know não what conheço. miracle Não you need. conheço. I don't know. Eu não conheço. I don't know. Eu conheço o Deus que pode fazer But I milagre. know the God that can do the miracle. E se for preciso, Ele cura. Se for preciso, Ele ressuscita. If need be, He heals. If need be, Se He'll for preciso, Ele resurrect. cura o fluxo de sangue. If need be, He'll Se heal. for preciso, Ele anda sobre as águas. If need be, He'll walk Se for upon the preciso, Ele waters. te chama a andar sobre as águas If também. need be, He'll call you to Mas walk upon você the tem waters que as ter well. fé, meu irmão. But guess what? You have to have Você faith. precisa de ter fé. You have to have faith. Porque andar com Cristo é andar pela fé. Because to walk with Christ is to walk by faith. Viverá pela fé. The just will live by Aquele que faith. foi justificado em Cristo na The one who cruz, was justified with Christ ele on não the vive cross, mais He no segundo a longer aparência lives do mundo, segundo according aquilo to que ele the world. consegue ver. according to what He can see, Ele vive segundo as promessas but de He Deus. lives according to E the ele promises of vive God. segundo a palavra de He Deus. lives according to the Eu não Word. sei qual milagre você I don't precisa, know what miracle you need, mas eu sei que ele pode fazer. but I know that He E can se do. você quiser vir aqui na frente, a gente And if vai you want orar. to come to the front, we'll pray for you. A gente vai orar por We will você. pray for you. Você se sinta na liberdade. So feel free. Vamos ficar de pé. Let's stand. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou He is pensamos. capable of doing anything more than we can possibly Ele think pode of. fazer. He can. Ele pode. He can. Às vezes a sua fé está muito pequena hoje. Maybe your faith is just very small Às vezes today. você precisa de fé um pouco mais. Maybe you need a little more faith. Jesus te chama aqui para renovar a sua fé. And guess what? Jesus calls you up here to renew your faith. It doesn't matter. Não importa. It doesn't matter. Ele pode todas as Aleluia. coisas. He can do all things. Ele pode todas as coisas. He can do all things. Aleluia. Se você quiser vir à frente, pode ficar à vontade. If you wanna Nós come vamos to the abraçar front, você. Feel free. We'll Nós give you a vamos orar. hug. We're going to Para que pray. o Senhor We're going to intercede that the Lord, that the God realize can realize, milagre sobre a sua vida. can come to bring a miracle to your Se life. creres, verás a glória de Deus. If you believe, you will see the glory Se of God. creres, verás a glória de Deus. If you believe, bate you will o see the seu glory peito, of God. Se Hit your creres, chest and repeat this. If you verás a believe, glória de Deus. you will see the glory of Se você God. crê, você vai ver sua família na If you presença de believe, you will Deus. see your family in the presence Se of você God. crê, você vai ver a sua família liberta. If pelo you sangue believe, de you will see Cristo. your family free. Amém. Se você crê, meu irmão, você vai ser curado If you hoje. believe, you will be healed today. Basta você crer. You only have to Porque believe. se você crê, Because if you tudo é believe, possível que crê. everything is possible. Porque se você crê, você Because verá a if you glória de believe, you will Deus. see the glory of God. Aleluia. Coloca a mão no seu coração e começa a orar. Put your hand over your heart, start Às vezes to você não pray. quer vir aqui, mas Maybe começa you a don't orar. want to come to the front, Eu but sei que pray cada with de us. nós temos um milagre para viver I todos know os all of dias. us have a miracle that we need every day. Todos os dias nós temos desafios. All of us every day have challenges. Todos os dias. Every day.
E Ele pode fazer And guess what? He can do. no tempo dele, In His na time, vontade dele. according to His Ele pode will, fazer. He can. Mas você precisa dar um passo, meu irmão, um passo de fé. But you have to take a step Um of passo na faith, direção do Cristo. a step of direction Assim como towards a mulher do Christ. fluxo de sangue, Just like the que woman with rompeu uncontrollable todas as breathing. barreiras He will break down e all afastava ela barriers. do milagre, meu irmão. He broke down all barriers Ela that rompeu todo o stopped her from preconceito receiving para the chegar aos pés miracle. do Cristo, meu He irmão. overcame everything just so she can be at His Assim feet. como o Jairo que soube esperar, olhando para Cristo. Just like Jairus that stopped waiting Muitas for vezes no meio Jesus. do processo do milagre, meu Many of irmão, the times in the process of a waiting for the gente quer dar uma miracle, ajudinha para Deus. we want to give a eulogy to Deus não God. nos chama a dar ajuda para Ele. Ele não But guess what? precisa da God nossa ajuda. doesn't need our help. Tudo que Ele precisa é da nossa fé. All He needs is our faith. Começa a orar. Start to pray. Começa a clamar. Start to Coloca o cry seu out. na presença de Deus. Start to cry out for His presence. Nós cremos no teu milagre, Jesus. We believe in your miracle. There's power in your name. Pai, em nome de Jesus, nós Começa a clamar. Start to cry out. Senhor, derrama sobre nós a graça. Espírito Santo de Deus, Holy Spirit of God, vai tocando cada coração aqui, Espírito touch Santo. every heart this morning. Vai tocando, Espírito Santo. Vai de encontro agora. Start to encounter us. Senhor, conhece as necessidades. O Senhor conhece cada desafio aqui. The Lord knows all of our challenges Jesus, o here. Senhor tem liberdade nesse lugar, Jesus. Jesus, have freedom in this place. O Senhor tem liberdade para tocar cada um aqui, Jesus. Jesus, have freedom to use every one of us Pai, em here. nome de Jesus, eu clamamos a Ti. Ore, clame, clame, meu irmão, clame. Guys, cry out. Cry Clame, out. ore, fale com seu Pray. pai. Speak to your Father. Adore, se você não tem nada para Worship pedir, Him if you have agradeça. nothing to say. Só agradeça. Oh, Just Pai, be em nome thankful. de Jesus, eu clamamos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és adorado nesse lugar, Jesus. Be worshipped in this place, Jesus. Nós sabemos que o Senhor não muda, Jesus. We know, Lord, that you don't change. O Senhor continua curando. That you continue to heal. O Senhor continua libertando, Jesus. You continue to free. Nós sabemos que o Senhor continua operando milagres. We know that you continue to do miracles. Que o Senhor não mudou. That you've never changed. O Senhor nunca mudou. That you have never O changed. Senhor continua o mesmo. That you continue the same. O mesmo Jesus que tocou a filha de Jairo The same Jesus that healed the daughter of e Jairus ressuscitou a filha de Jairo. and resurrected his daughter. O mesmo Jesus que tocou a mulher do fluxo de sangue, The same Jesus that healed the woman of uncontrollable bleeding curou a mulher e que a salvou. and that saved her. O Senhor está aqui It's the nessa same noite. Jesus that's here this morning. E nós sabemos que o Senhor pode fazer And we infinitamente know mais that you can do infinitely more than that we can think of, do que tudo quanto pedimos ou pensamos. than anything that we can fathom. Sonda cada coração aqui nessa Lord, noite. ignite every heart this morning. O Senhor conhece a intimidade de cada um. Lord, you know the intimacy of everyone here. Jesus, o Senhor conhece o desafio de cada um. Lord, you know the difficulties of everyone here. As dificuldades de cada um, o Senhor You know conhece. the difficulties of everyone here. Nós sabemos que o Senhor pode tocar cada um de maneira específica. We know that you can touch everyone in a specific manner. Nós sabemos, Jesus. And we know, Jesus, Enche esse lugar com a tua glória, that enche esse you lugar can com a fill tua this place with presença. your glory, with your presence. Derrama sobre nós Lord, pour out over us a cura que a gente precisa, the healing that we need, a salvação sobre a nossa casa, sobre the a nossa família que a salvation gente over our home, precisa, over our families that we need, sobre os filhos que ainda não estão na igreja. Derrama over the children salvação. that are not here at this church, God. Pour out salvation over them. O Senhor pode fazer, Jesus. Lord, we know that you can do. O Senhor continua o mesmo, But you sempre. continue the same always. Mas o mesmo de ontem, de hoje, The e same continuará yesterday, sempre, today, and eternamente. continue to be Reinando, governando sobre reigning todas as and coisas. governing over all things. Sobre a vida e sobre a morte, Tu és Over Senhor death, over Jesus. life, Jesus, you are Sobre toda Lord. criatura, Tu és Over Senhor all Jesus. creation. Tu
Tu és o Rei dos Reis e You are the Senhor King dos of Senhores. Kings, the Lord of Lords. Nós te adoramos, And Jesus. we worship you. Nós te adoramos. And we worship. Aleluia. 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 Hallelujah. Meus irmãos, que palavra abençoada. What a blessed word. Nós temos que crer. We have to believe. Nós precisamos ter fé We have to have faith. e andar por fé. And we have to walk by Amém. faith. Amen. Nós precisamos reativar, porque muitas We vezes, have to reactivate because a lot of the time, muitos de nós, a lot of us, por muitas vezes, a lot of the time, vamos estar como aqueles que estavam rindo de we Jesus. will be like the ones that were laughing at Jesus Porque não acreditando because we don't believe que Ele era capaz that He is capable de ressuscitar. of resurrecting. E muitas vezes nós estamos And a como lot of the aqueles times we're just like those que estão zombando. who are laughing Que and estão making rindo. fun of. Mas nós cremos que o Senhor Jesus, Ele é poderoso para fazer That the Lord is acontecer all powerful and muito able além to daquilo que make anything pensamos. happen, more than we can fathom, imaginamos. more than anything we can imagine. Amém? Amen. Basta termos fé. If only you believe. Quero chamar o Vini aqui na frente, aniversário dele hoje. Or to call É hoje, Vini? Glória a Deus. Vem cá pra gente estar orando por você. pray because it's your birthday today. Gente, é uma família que chegou para estar com a gente. Nós estamos muito Family came felizes. to be a part of this place. Esse menino é um menino de Deus. He's a great man of God. Quantos anos está fazendo, Vini? 23 He's anos de turning idade. 23. Na flor da juventude. Que maravilha. Estenda suas mãos para cá para a gente estar orando Extend your para a vida hands so dele. that we may pray over his life. Amém? Amen. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos aqui, Pai, Lord, in the name clamar, of Jesus, Pai, pela vida we do cry Vini. out for Vinny's life. Se eu ver, meu Pai, continuar usando Let me ele continue to use him como um instrumento em Tuas as mãos. an instrument in your Nós hands. queremos lhe agradecer pela vida We do want to thank you Vini, for his life, pela casa do Vini. for his home. Meu Pai, no nome de Jesus, o Senhor Lord, vem in the name continuar of Jesus, abençoando may ele you cada continue vez to mais. bless him more and more. Pai, eu não sei qual milagre ele I don't precisa, know what miracle that he mas o Senhor needs. sabe, nós colocamos diante das Tuas mãos aqui nesta So we manhã. give him over to your hands this E morning. lhe pedimos, ó Deus, no nome de In Jesus, the name of o Jesus, Senhor venha livrá-lo de todo mal. they may free him from any O Senhor evil. vem, meu Pai, conceder anos e anos de May vida. we continue to give him Até- years and years of life. Em nome de Jesus, Deus, nós clamamos pela vida dele, toda We cry out saúde, for his life, for health, toda paz, for peace. benignidade, longanimidade, mansidão, temperança. No nome de In the Jesus. name of Jesus. Amém. Amen. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Amém. Achei que você ia falar alguma coisa. Amém, Vini. Senta lá. Gente, que maravilha. Yes. Glória a Deus. Pode tomar seu assento antes de estar encerrando. You guys may be seated. Sinta a luz, por favor, senhor. Amém, meus irmãos? Amen, guys. Vira para essa pessoa que está ao teu lado, dá um sorriso Turn para to your ela. neighbor, give them a big smile, Fala para ela assim, é um privilégio estar com and você. say it's a privilege to be here with you this morning. Semana que vem nós continuamos com o nosso culto. Next week we will continue our service here. Christian, quanto tempo não te vejo? Christian, it's been a long time since we've seen you. Que bom te ver aqui It's nesta very manhã. good to see you again. Alguns jovens mandam mensagem para mim falando que estaria aqui hoje. Some youth said that they sent us text saying that they would be here today. Mas, jovens, You know how mas you é muito are. bom ver vocês aqui. But it's very good to see you guys here. E espero no nome de Jesus And we will wait in the name of que Jesus nesse verão, nesse summer, that this summer a gente possa estar aqui nesse culto todo domingo pela manhã we'll be reunidos. here every Sunday, united. Amém? Amen. Quinta-feira, tem nosso culto de oração. We have prayer. Nós vamos estar orando lá no... E terça-feira... Papai, terça-feira eu falei 8 horas da manhã, mas eu tô achando que vai ser 7. Pra gente estar lá na igreja tirando lixo. Guys, Tuesday Lá no we'll be mall. at the mall in the new Tem que place. ser 7, né? Por quê? Porque nós temos só 3 horas. Porque 10 horas da manhã abre o mall. Esquece. Dobro vai? Isso aí não dá pra vai. Então eu conto com você, Josimar, 7 horas da manhã. Você, Thiago, So guys, Pastor 7 Júnior, in the morning, at the Gustavo new 1, place. Gustavo 2. We will be at the mall, removing all the Kevin. debris, cleaning it up. Pra trabalhar aí, meu Deus do céu. Mas dá pra ir, né? Libere minha ajudante. Ó. O Iago consegue ir, Iago? Não, né? Trabalho. Os meninos, 7 Jaba. 7 horas eu não consigo não, mas um pouquinho depois. Então, você vai falar, você falou antes de um motivo. Amém?
Amen. Nós temos que... Cadê o Reuel? O Reuel também. 7 horas da manhã. Yeah, 7 in the morning, Terça-feira. Tuesday. Porque acontece o seguinte, nós vamos chegar com a madeira lá na igreja Because we're going to arrive Lá no prédio. with wood that we're going to be building. e vamos tirar o lixo que está lá. We're going to be taking the trash out. Aí vamos aproveitar o caminhão do Paulo. So we're going to be making use of Paulo's truck, Aproveitar de uma vez só. of just, one time. Amém? Amen. Aí depois vai ser a fase do Tiago, acredita. O Tiago vai escalar os homens para poder trabalhar lá. And then after it'll be Tiago's job. Amém? Vamos colocar sobre os pés. Quer chamar o Josimar para estar orando aqui? We're going to A call gente está Josimar up so that encerrando. we can pray and finish. Glória a Deus. Glory to God. Mais alguma coisa? Não, né? Não. Culto de jovens final desse mês. Amém. Youth service, dia 27, eu acho, do março. Last Friday of the month. I'll send in the group chat. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, por esse momento de estarmos aqui contigo, Senhor. Senhor, pedimos a Ti, Senhor, neste momento, leva-nos em segurança para casa, Pai. Abençoa essa semana, Pai, que possamos estar diante da Tua presença, Pai. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco. Nós te pedimos, te agradecemos, Pai. Amém. Amém. O grande amor de Deus, a graça, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos digam amém. E aí, cara? Bom demais. Tem surpresa pra você aí. Você vai filmar umas coisas aí. Ô, Zé. Pode falar. Mas eu quero falar.